Olá, eu sou Kleber Rocco e sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Logística. O tema é Custos Logísticos. O objetivo da aula é aprender sobre os principais custos logísticos na cadeia de suprimento e a relação entre eles. O texto base desta aula é o capítulo 6 do livro Gestão de Estoques na Cadeia de Logística Integrada, do professor Hong-Yu Ching. Então, começamos falando um pouco sobre custo versus nível de serviço. Cada vez mais os clientes demandam melhores níveis de serviço, mas não necessariamente estão dispostos a pagar por eles. Então, o que fazer? A primeira coisa é buscar aumentar a eficiência da cadeia de suprimentos e, consequentemente, reduzir o custo. Essa é a primeira coisa. E como fazer isso? A colaboração entre os integrantes, entre as empresas da cadeia de suprimento, é fundamental nessa direção de aumentar a eficiência. E essa colaboração, ela tem que ser na direção de aumentar o fluxo de informações entre as empresas, diminuindo a assimetria de informações, principalmente em relação à estrutura dos custos entre as empresas e como uma afeta a outra. Não adianta a minha empresa enxugar custos, por exemplo, de transportes, e prejudicar a minha empresa parceira, atrasando, por exemplo, a minha entrega de produtos para a minha empresa parceira. Então eu não posso prejudicar a minha empresa parceira. Eu tenho que colaborar. E compreender bem a gestão da armazenagem, transporte e distribuição é fundamental. Por quê? A armazenagem e o transporte normalmente são os principais itens de custo da logística das empresas. Então esse é um ponto chave. E outro ponto que eu chamo a atenção é o atendimento ao consumidor, que normalmente é visto como custo, mas não necessariamente ele é um custo. Pensem, por exemplo, aumentar o nível de atendimento ao consumidor pode fazer reduzir o número de reclamações, o número de indenizações aos consumidores. E, consequentemente, tem um custo, tem uma redução desse custo adverso que a empresa pode ter, principalmente em relação à imagem dela. Porque manchar a imagem da empresa frente aos consumidores pode gerar prejuízos importantes. Então, esse é um ponto. Então, agora nós vamos falar um pouco das funções da armazenagem. E uma das principais funções da armazenagem é reduzir o custo de transporte. Se temos armazéns próximos dos centros de demanda, consequentemente, vamos ter menos custo de transporte, seja porque as rotas são menores, seja porque vai ter uma alteração na frequência desse transporte. Então, essa é uma primeira função da armazenagem, redução do custo de transporte. Uma outra é compatibilizar a oferta e a demanda. Há momentos em que a produção não é capaz de produzir tudo o que se demanda. Pensem, por exemplo, a véspera de Páscoa. É impossível produzir todos os ovos de Páscoa uma semana antes. Então, a empresa produz antecipadamente, armazena para depois distribuir. Então, essa é uma das funções da armazenagem. E outra função, por exemplo, é reduzir custo de produção. Se compramos, por exemplo, matéria-prima a um preço
aproveitando a economia de escala. Se eu compro um chocolate por R$1 e compro 1000 chocolates a 80 centavos, eu aproveito essa economia de escala pagando menos pela minha matéria-prima. Porém, eu tenho um custo de armazenagem, mas isso pode refletir num custo geral menor. Auxilia no processo de produção e marketing. Por que isso? Pensem, por exemplo, se a empresa tem o seu estoque próximo da produção, o que faz que as máquinas não parem, não tenham ociosidade, e possa, em certa medida, programar a sequência de produção, os setups serem menores e a produção ser mais eficiente. Então, a armazenagem pode proporcionar isso à produção. E para o marketing pode se beneficiar da armazenagem de várias formas. Uma primeira evidente é oferecer uma oferta, um desconto, fazer uma promoção, porque temos produtos armazenados em grande quantidade, e isso pode até melhorar a imagem da empresa. A empresa está oferecendo produtos em quantidade disponível a um preço bom, um preço promocional. Então, a armazenagem auxilia também o marketing. E consolidação e separação de cargas. Na logística, isso é uma prática comum. Usar o ponto de armazenagem para, por exemplo, desconsolidar cargas, separar, consolidar novamente num novo veículo, para que esse veículo faça rotas mais otimizadas. Aproveite para fazer um itinerário de transporte mais otimizado, dentro de uma cidade, por exemplo. Então, isso é muito legal da armazenagem. E tem vários aspectos dessa consolidação e separação da carga que são estudados, porque isso pode melhorar muito a eficiência na logística. E aumenta o nível de serviço ao cliente. Tudo isso potencialmente pode oferecer produtos mais baratos, pode fazer os produtos chegarem aos clientes de maneira mais rápida, com menos problemas, menos danos, por exemplo, no produto. Então, uma das funções da armazenagem é aumentar o nível de serviço, de satisfação do cliente. E os principais custos de armazenagem? O primeiro deles, se a empresa não tiver o prédio dela próprio, ela tem que pagar aluguel. E das duas formas, prédio próprio ou aluguel, ela tem que pagar os impostos prediais. Então, esses são custos importantes que têm que ser contabilizados. Água, energia, comunicação, materiais de escritório. Mensalmente tem esses custos. E precisa também estar na conta desse armazém. Mão de obra. Tem a mão de obra do escritório e tem a mão de obra operacional dentro do armazém. Também tem que ser contabilizado. Materiais de segurança. Um armazém tem que ter vários itens de segurança. Extintores, as pessoas, os funcionários têm que usar EPIs, equipamento de proteção individual. Tem faixas que têm que ser pintadas, saídas de segurança. Tem que preparar todo o armazém para ser seguro. E isso tem custo. Equipamentos especiais. Tem armazém que tem refrigeração. E isso acarreta custos diferenciados, principalmente, por exemplo, de energia. Atmosfera modificada, produtos conservantes. Muitas agroindústrias têm condições de armazenamento dos seus produtos muito especiais. E isso tem que ser contabilizado nesses custos de armazenagem. E, por fim, o próprio capital imobilizado. A empilhadeira, as prateleiras, os racks, os pallets, os cantilevers, tudo isso tem que ser contabilizado. E é muito importante essa contabilização, por quê? Para decidir se nós temos o próprio armazém ou se terceirizamos a armazenagem.
Isso é muito importante e essa é uma decisão da logística, que há modelos, que vamos estudar mais para frente, que ajudam a tomar essa decisão. E custos com estoques. O primeiro custo de estoque é o custo do pedido. Que custo é esse? É de pedir o lote do produto, que pode ser um custo pequeno, como uma ligação telefônica, pegar o telefone e ligar e pede para entregar, uma unidade ou 500 unidades, como pode ser um custo bem elevado, por exemplo, o custo de uma importação, de desembaraço alfandegário, a aduana. Então, esse custo do pedido tem que ser colocado quando faz a gestão dos estoques. E outro custo, que também tem que ser contabilizado, só que esse é um pouco mais difícil, é o custo de falta. Em inglês é muito comum falar backlog. Esse custo de falta pode ser irrisório. Por exemplo, eu vou numa padaria comprar uma paçoca e não tem a paçoca. Tá bom, eu vou em outra padaria, acho a paçoca e compro. Então o custo foi a perda da venda daquela paçoca. R$1. Como esse custo pode ser proibitivo. Pense em um hospital, tem um paciente infartado que precisa de um catéter. Se faltar o catéter no hospital, o paciente morre. Esse custo é proibitivo, ele é muito alto. Então esse custo de falta é muito importante ser contabilizado. Porém é difícil num primeiro momento de fazer, mas tem técnicas para isso. E outro é o custo do capital imobilizado em estoque. Porque é muito diferente imobilizar areia barato, e imobilizar ouro, diamante. Então, esse custo está atrelado ao valor do produto, o custo do capital imobilizado. Por quê? Porque, alternativamente, esse custo, o valor desse produto poderia ser aplicado no mercado e render juros, render valor sobre os juros. Então esse é o ponto. E custo de obsolescência ou deterioração. É muito importante ter esse custo em mente. Por quê? Pensem, por exemplo, não observar a validade de um estoque de iogurtes e perder uma grande carga de iogurtes, de queijo, que é perecível. Então precisa observar isso. Tem produtos que não são perecíveis, tem produtos que são perecíveis. E esse custo tem que ser contabilizado. E por último, o custo de ineficiência de produção. O que é isso? O estoque ele pode esconder a ineficiência de produção. Por exemplo, quando o estoque está próximo da produção, as máquinas, por exemplo, podem ter setups mais demorados, sequência de produção não tão ajustada, mas o produto que vai entrar na máquina está ali disponível. Então, o estoque ele acaba escondendo a ineficiência da produção, que a produção não está sendo eficiente. A todo momento que ele pede o produto, está lá. Mas a máquina, a produção, está lenta. Então esse é um ponto importante a ser observado também. E agora vamos falar das funções do transporte. A primeira função do transporte é a mudança geográfica de produtos e serviços. Porque um produto e um serviço, ele só tem valor se ele está no local certo e no momento certo. E o transporte, ele tem essa função de transportar um produto ou serviço para que ele tenha valor naquele momento, tanto no espaço quanto no tempo. Então essa é a primeira função do transporte. Depois, uma das funções que não é tão aparente, mas é uma característica que o transporte pode ser utilizada, é o estoque em trânsito, uma das funções. O que é isso? Uma empresa pode utilizar o transporte como o seu estoque.
Pensem, por exemplo, uma empresa que transporta combustíveis, que tem muitos caminhões, muitos, não sei, 1000 caminhões. Naquele momento ela consegue ter estoques dos combustíveis em cima dos caminhões, nos caminhões, em trânsito. Então, consegue usar o transporte como sistema de armazenamento. Olha que interessante. E não é tão evidente isso, mas a logística consegue enxergar isso. Outra função do transporte é reduzir custos com estocagem. Se temos transportes, por exemplo, mais frequentes, o seu estoque médio pode ser menor. Consequentemente, imobiliza menos capital em estoque. Então, você, consequentemente, reduz o custo de estocagem. Claro? E reduzir a escala de produção. No lugar da produção se ocupar em produzir grandes lotes, se temos a possibilidade de transportar com mais frequência, a produção pode produzir lotes menores. Esse é um ponto. Então, e possivelmente isso possa ser vantajoso. Reduzir o ciclo de pedido. O que é isso? O ciclo do pedido é todo o tempo decorrente do momento que o consumidor coloca o pedido até ele receber. O transporte pode ter um papel fundamental nessa redução do ciclo de pedido e fazer com que os produtos alcancem os consumidores de forma mais rápida e eficiente. Então, essa também é uma das funções do transporte. E, por fim, sabemos que o transporte aumenta a concorrência nos mercados. Mercados com transporte, com logística de transporte eficiente, as empresas se ocupam não mais com o transporte, porque o transporte está eficiente, e se ocupam principalmente da produção e do armazenamento. E tudo isso gera um aumento, de uma forma geral, de eficiência na cadeia de suprimento, gerando um aumento da concorrência nos mercados, entre as empresas. Então, o transporte pode possibilitar isso. E quais são os principais custos de transporte? O primeiro é a imobilização de capital, de veículos. Nós precisamos ter caminhões, né? Carros, veículos, e isso custa dinheiro. Então temos que imobilizar capital. E temos que arcar com a depreciação do capital. Veículos normalmente têm uma desvalorização importante no mercado. E também veículos que são usados no trabalho para transporte, ele tem uma depreciação também mais forte. Então esse custo é um custo que precisa ser contabilizado. Impostos. Veículos têm impostos, IPVA, seguro obrigatório, e também tem que colocar na conta. Combustíveis, lubrificantes, manutenções, tudo que é atrelado ao uso tem que colocar na conta também. Mão de obra qualificada. Quem dirige um caminhão normalmente tem que ter uma habilitação especial, diferenciada. Se dirige caminhão com produtos químicos ou especiais, mais treinamento e licenças esse motorista tem que ter. E também o ajudante, que viaja com o motorista. Então a mão de obra tem que ser qualificada, e isso é custo. Seguros. Normalmente as empresas têm seguros, tanto do veículo quanto da carga. Algumas delas têm até o rastreamento desses veículos. E isso onera, né, deixa mais seguro o transporte, mas onera os custos logísticos de transporte, e tem que ser contabilizado. Então esses são os principais custos de transporte. E existe um claro trade-off, um conflito entre o transporte e os estoques. O que é isso? Quanto menor o pedido de reposição de estoques,
mais se gasta com transporte. Por quê? Porque esse transporte tem que ser mais frequente para reabastecer os estoques. Então, economizamos no tamanho do pedido, mas temos que gastar mais com transporte. Do outro lado, quanto maior os estoques, menos se gasta com transporte. Por quê? Porque menor vai ser a frequência que o transporte vai ser solicitado. Só que temos estoques maiores, estoques médios maiores, temos que gastar mais, tanto em aquisição desse estoque, quanto na operação do armazenamento desse estoque. E por fim, quanto mais pontos de estocagem temos na cadeia de suprimento, menor é o custo de transporte. Por quê? Porque normalmente as rotas para atendimento das demandas vão ser menores. Pelo contrário, temos que gastar mais com armazenamento, com estocagem. Então tudo isso tem que ser levado em conta quando analisar o quanto fazer de transporte e o quanto fazer de estoque, dessas duas operações. E esses dois gráficos, eles são clássicos nesse trade-off entre transporte e estoque. O primeiro que eu chamo a atenção é do que está no livro do Ballou. Esse é a curva clássica do trade-off do tamanho do pedido, qual é o tamanho do pedido e quanto é o custo de armazenamento. Pensem, por exemplo, aqui, no começo, aqui, nessa região próxima do zero. Temos, vamos pedir, os pedidos vão ser menores, a quantidade do pedido vai ser menor, então para atender determinada demanda temos que pedir com mais frequência. Então o custo de aquisição é alto, toda hora temos que pedir. Porém o custo de armazenamento, o custo de manutenção dos estoques, ele é mais baixo. Tá claro? Por outro lado, se pedimos pedidos cada vez maiores, vamos ter que pedir com menos frequência, o custo de pedido vai ser menor, né? Consequentemente o custo de transporte também vai ser menor, porém vamos gastar mais para a manutenção desse estoque. Além disso, transferimos o risco de estoque para nós, porque agora o estoque é nosso. Então tudo isso tem que ser levado em conta. E essa curva custos totais nada mais é do que a soma desta curva do custo de aquisição e do custo de manutenção de estoques. E essa curva tem uma região de mínimo custo, que é a quantidade que nós chamamos que é o lote econômico. Quanto que devemos pedir para minimizar esses custos totais. E temos modelos para isso, que vamos ver nas próximas aulas. Há outro gráfico que tem essas várias curvas, essas 4 curvas, ele informa o custo em comparação, relativo à quantidade de armazéns. Veja que quanto mais armazéns nós temos, aqui no eixo das abscissas, menor vai ser o custo de transporte. Porque possivelmente as rotas vão ser mais próximas para atender a demanda dos consumidores. O custo de armazém vai ser maior e do inventário, de quanto estoque que temos, também vai ser maior. E tudo isso tem que ser contabilizado. E existem modelos específicos para fazer a gestão, para fazer a determinação de quantos armazéns deveríamos ter e também, do outro lado, qual seria a quantidade ideal para fazer o pedido. E nós vamos ver isso nas próximas aulas. E por fim, temos o custo de oportunidade. O que é isso? O custo de oportunidade é quando nós imobilizamos capital tanto em estoque quanto em equipamentos.
Porque esse dinheiro que está imobilizado em estoque, em equipamentos, ele poderia ser aplicado no mercado, no investimento. E se estivermos num país que os juros são altos, mais aquele dinheiro vai render. Então, nós estamos perdendo a oportunidade de colocar esse dinheiro no mercado para render juros. E tudo isso está atrelado ao valor do produto. Por que isso? Porque é diferente o valor da areia, né, imobilizar estoque em areia, que é barato, e imobilizar em estoque em ouro, em diamante, que é muito caro. Então, isso é um custo que temos que ter em mente quando fizermos a gestão de estoques. E quando que esse custo se faz sentido? A materialização desse custo ocorre quando falta dinheiro na empresa. Quando falta dinheiro, a empresa fala assim, hoje eu tenho 3 milhões imobilizado em estoque. Se eu tivesse um estoque menor, um estoque de 500 mil, eu teria 2,5 milhões líquido, dinheiro livre para pagar o que eu preciso pagar. Então, isso é muito importante. Tá claro? Bom, terminamos a aula de hoje. A próxima aula vamos falar de gestão da demanda e armazenagem. A leitura antecipada são os capítulos 8 e 11 do livro Gerenciamento da Cadeia de Suprimento e Logística Empresarial do Balu. Muito obrigado e até o próximo encontro.